você viu que Jesus chamou uma mulher de cachorro? É verdade, tá escrito. Mas por que isso aconteceu? Vamos entender? Quem sabe a gente consegue compreender muita coisa que vem acontecendo na minha e na sua vida. Tá escrito lá em Mateus 15:21, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorros. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Jesus estica essa mulher de uma maneira e coloca ela numa prova. Primeiro, ele fica em silêncio quando ela clama. Depois, Jesus deixa claro que ela não merece atenção porque ela não era uma israelita. Jesus fez acepção de pessoas. Mesmo assim, ela entra na frente dele e diz: socorre-me. E Jesus vai pro arremate final. Ele humilha ela. Ele diz assim: eu não vou tirar a comida dos filhos para dar pros cachorros. Nessa hora, eu acho que até Pedro ficou tenso. Jesus levou essa mulher ao extremo quando comparou ela a um cachorro. Ao extremo da humilhação. Eu imagino os discípulos pensando: ué, o que aconteceu? Cadê Jesus que amou a mulher adúltera, a samaritana no poço com a vida toda errada, que falou de amar ao próximo como a si mesmo? O que estava acontecendo? Será que Jesus não estava amando essa mulher? Jesus não respondeu, não incluiu e ainda humilhou. Mas não é Jesus que senta com os pecadores? Pra gente entender o que Jesus fez com essa mulher, a gente vai precisar ir para outro texto. Marcos conta a mesma história, assim como os evangelhos contam a mesma história, só que de pontos de vista diferentes. E Marcos relata um detalhe muito importante, que faz toda a diferença no que Deus estava fazendo na vida dessa mulher. E vai fazer toda a diferença no que Deus está falando e fazendo na minha e na sua vida. Marcos 7, a partir do versículo 24, conta a mesma história. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Até aí tudo bem, a mesma coisa. A partir do versículo 26, diz assim: E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Escute, gregos eram extremamente soberbos. Os gregos achavam que os israelitas, os judeus, eram um subpovo. Eram a escória da sociedade e tratavam eles como um povo inferior. Os gregos se achavam dono do poder e da verdade absoluta na época. Eles acreditavam que estava sobre eles toda a verdade e revelação. Eles tinham o poder do conhecimento, da filosofia, tinham recursos. Mas agora, uma mulher grega se aproxima de um judeu para pedir ajuda. Ela já começou ali um processo de humilhação. Ela ouviu falar que Jesus cura e se aproxima dele com essa visão. Jesus tem algo que os gregos não tinham, e ele podia curar a filha dela. Ela quebrou preconceitos e entrou em um lugar onde Deus ia começar a tratar ela. Jesus conhecia ela, conhecia o coração dela. E ele começa um processo de abater o orgulho, e ele estica ela. Estica até extrair uma fé que nem ela sabia que tinha. E Jesus não quer dar pra ela só o que ela pede, ele quer dar o que ela precisa. Ela pede a libertação da filha, mas ela precisa de uma libertação, a do próprio orgulho. E Jesus começa a esticar fazendo silêncio. Quantas vezes você viu Deus em silêncio e sua fé foi provada? Você permaneceu, você não desistiu. Essa mulher, quando foi comparada aos israelitas, ela foi excluída. Você já teve a impressão de Deus abençoar alguém do seu lado com o mesmo pedido que você estava fazendo? Você pedir por um bebê e a sua amiga ficar grávida? Você pedir por uma promoção no trabalho e o seu colega é promovido? Você pedir por libertação e o filho da sua amiga sair das drogas, mas o seu não? Você pedir pela restauração do seu casamento e alguém do seu lado é restaurado, mas você não? E em silêncio, Jesus mostrou que ele não fala quando a gente quer. Ele fala quando ele quer. Ele estava provando o coração dela. Escute, até que ponto eu e você estamos dispostos a celebrar uma bênção que aconteceu com alguém do nosso lado que nós estávamos precisando? Até que ponto Deus pode promover o seu colega de trabalho e que você vai dar um abraço nele e dizer parabéns, você vai desempenhar um bom papel. E não ficar murmurando porque não foi você o promovido. Até que ponto você é capaz de celebrar a gravidez da sua amiga, sendo que você espera por um bebê há anos? Até que ponto você é capaz de celebrar a bênção que vem pro outro, sem reclamar, sem desistir? Jesus falou: eu vim pros israelitas, e ela não desistiu. Ela falou: tudo bem, eu vou continuar te pedindo, tá tudo bem. E aí, por último, Jesus compara ela a um cachorro. Teoricamente é o fim. Ela podia ter dito: quer saber? Eu sou grega, tenho conhecimentos, recursos, tenho a medicina ao meu favor, isso foi demais. Mas ela não faz isso. Ela diz: eu aceito o teu silêncio. Eu não tenho problema de não ser incluída entre os israelitas, pode me chamar de cachorro. Mas o que cai da mesa dos filhos, os cachorros comem.
Ela foi esticada na sua soberba e aceitou a humilhação. E quando ela aceita a humilhação, Jesus olha para ela e fala: grande é a sua fé. Nem ela sabia que tinha uma fé tão grande. Mas quando Jesus foi esticando ela, ela descobriu que tinha uma fé que nem ela mesma sabia que tinha. Jesus extraiu dela o que ele queria. Jesus extraiu a humildade para que a graça pudesse vir. Porque a graça só vem na humildade. Você já leu as bem-aventuranças de Mateus no capítulo 5? Se você ler, você vai ver que a primeira bem-aventurança não é a primeira à toa. Sabe qual é a primeira? É bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que se você não for humilde, as outras bem-aventuranças não vêm. Deus permite que a gente perca, apanhe, que veja pessoas ao nosso lado sendo abençoadas, para que a gente seja colocado no lugar correto, para que nosso coração esteja no lugar certo. Sabe quem é que quer te exaltar? Na maioria das vezes é o diabo, que te leva no alto do monte e te diz: se você me adorar, eu te dou o que você quiser. Cuidado, essa frase é perigosa. Deus permite que sejamos humilhados para ficarmos com o coração quebrantado. Deus não divide a glória dele, por isso ele permite que o nosso coração fique pronto para poder receber o que ele quer nos dar. Deus pode curar, desde que a glória seja dele. Deus pode fazer a sua empresa prosperar, desde que a glória seja dele. Não pela força do seu braço, mas a gente só reconhece isso quando o nosso coração está posicionado no lugar certo, no lugar da humildade. Talvez tenha pessoas aqui ouvindo essa mensagem com coisas na vida impossibilitadas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar para os cães. E qual vai ser a sua resposta? Você vai reclamar, vai murmurar, ou você vai dizer: não tem problema. Se o Senhor quer dizer: não, tá tudo bem, mas me deixa ficar perto da mesa pelo menos. Me deixa na tua presença. Eu não sou digna de sentar à mesa, é verdade, o Senhor sabe, mas não me tira da tua presença. Em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 5 também, lá no finalzinho, diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. No instante em que ela aceitou a humilhação e disse: Jesus, eu como do que cai da mesa, não tem problema. Jesus deu o que ela pediu, mas antes ele deu o que ela precisava. Precisamos dele antes de ter o que ele pode nos dar, porque ele é manso e humilde de coração. Amém. Como escreveu Max Lucado em seu livro, a fé aparece onde menos se espera e falta onde deveria vicejar.